vez que a gente se debruça sobre o tema do amor de Deus, a gente é conduzido para essa ideia de que o amor dele é um amor que não coloca condições, que é o amor fruto da graça, que eu acho que é o grande tema da Escritura. Se me põe para falar sobre amor, rapaz, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu sei tão pouco. Acho que eu não sei nada. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Bem absoluto, em cuja bondade os bens relativos todos tomam parte.
Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar falando com os irmãos nesta noite, abençoando e sendo abençoado pela palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar nesta noite a tomar a palavra dele. Eu queria convidar os irmãos a fazer uma oração neste momento, oração que faremos para que o Senhor esteja nos guardando, nos abençoando e falando aos nossos corações. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque tu és Deus, o Senhor é o único, tu és maravilhoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Bendito seja o Senhor nesse dia que o Senhor fez para adorar, para te servir, para te obedecer. Fica conosco nesta noite, fala conosco, nos ilumine o coração para entender e receber do Senhor uma palavra. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos dias muito angustiados, dias de muita dor, dias de muita insegurança. A igreja está isolada, o caos na saúde está instalado. O caos está instalado na economia, na política mundial. É uma recessão mundial. Vivemos dias pavorosos, dias de grande tribulação. É nosso Deus quem consola os nossos corações. Ele é a nossa força nesses tempos tão difíceis, tão atribulados, tão angustiosos. Eu creio que Ele tem uma palavra para nós nessa noite. Ele tem uma palavra para nos confortar, consolar os nossos corações. Eu queria tomar a palavra com você no livro de Efésios, no capítulo 3, no capítulo 1, até o do versículo 3 até o versículo 14. Eu queria então expor esse texto da Escritura como âncora da nossa mensagem nessa noite. Falaremos aqui de muitas coisas maravilhosas que Deus tem nos ensinado aqui. A igreja, o povo mais abençoado da terra, é o tema que eu pretendo falar. Vamos ler o texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, que depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu peço aos irmãos que continuem com a Bíblia aberta, porque nós vamos acompanhar esses textos. Eu pretendo expô-lo de maneira mais simples, de maneira mais metódica, para que a gente possa compreender. Esse texto, ele nos traz ensinamentos vigorosos. Ele mostra o envolvimento da Trindade Santa, trabalhando em todos os tempos, a favor da sua igreja, em 3 grandes ministérios. É como se a Trindade estivesse atuando, mas se dividindo em cada tempo, um exercendo seu ministério.
A origem de todas as bênçãos espirituais está em Deus. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Para entendermos melhor esse texto, eu gostaria de dividir ele aqui em 3 partes. Do versículo 3 até o versículo 6, falaremos do ministério do Pai, o ministério do amor, onde Deus, o Pai, antes da fundação do mundo, é tomado de grande amor por nós e nos escolhe. Ele nos elege, Ele nos predestina para a adoção de filhos, sem merecimento nenhum, sem nenhum merecimento, repito, incondicionalmente, gratuitamente. Do versículo 7 até o versículo 12, falaremos do ministério do Filho, o ministério da graça, onde Jesus Cristo nos redime pelo seu sangue, promove a remissão de nossos pecados, derrama a sua graça sobre nós imerecidamente. Do versículo 13 e 14, falaremos sobre o ministério do Espírito Santo, o ministério da comunhão, o ministério da unidade, onde ele nos guia a toda a verdade na palavra do Senhor, onde ele nos sela para o dia da redenção, onde ele se torna o penhor, a garantia do nosso resgate eterno. Deus tem trabalhado desde a antiguidade a favor dos seus escolhidos. A própria Bíblia ressalta isso. No livro de Isaías, no capítulo 64 e no versículo 4, ele fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. No Salmo 90, temos confirmado essa verdade. Deus se revela como guardião do seu povo antes do mundo existir. O versículo 1 e 2 narra o texto dizendo assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Dito isso, voltemos ao texto, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o Deus que trabalha para nossa proteção, para nossa segurança o tempo todo. Deus é o autor da salvação. A doutrina da salvação se fundamenta na doutrina da eleição. Os versículos 3 é a chave de toda a carta aos Efésios. Deus aqui é bendito. Primeiro, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor. Segundo, porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, Ele é honrado, Ele é louvado, Ele é glorificado, por isso Ele é bendito. A fonte de todas as bênçãos espirituais é Deus, o Pai. Veja, Ele tem nos abençoado. O verbo está no presente e no plural. É um presente contínuo, não está no passado, porque a bênção é contínua, nem no futuro. Ele nos abençoa continuamente, diariamente, e com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso significa que somos guardados em Jesus Cristo aqui na terra e em todas as situações. A frase "em Jesus Cristo", ela aparece no livro, nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, 169 vezes. Jesus é o veículo, é o canal dessas bênçãos. Através de Jesus Cristo, Deus abençoa a sua igreja com toda a sorte de bênçãos espirituais. É através do Senhor Jesus Cristo que Deus derrama sobre nós a sua abundante graça. Observe que o versículo 3 até o 14, Paulo começa a escrever, ele não faz uma parada, não tem um ponto sequer. E o texto segue como se fosse num só fôlego. Paulo está tão cheio do Espírito Santo aqui, que ele vai derramando o seu coração em todos esses versículos. O versículo 4 vem a nos ensinar, primeiro, que Deus nos escolheu. O versículo 5 nos ensina que Ele predestinou para Ele. Se o versículo 4 nos ensina que Deus predestinou nele, em Jesus Cristo, o versículo 5 nos diz que Jesus Cristo nos predestinou para Ele.
com propósitos santos. Quais são esses propósitos? Sermos santos e irrepreensíveis em amor. A adoção e o versículo 4 vai dizer que é para a adoção de filhos. O versículo 5 vai confirmar para nós e vai dizer para nós que somos feitos para adoção de filhos. No versículo 6, meus irmãos, a palavra vai nos ensinar que somos feitos para o louvor da glória da sua graça, e isso de maneira gratuita. Isso significa que o fundamento da sua escolha é o seu amor. Meus irmãos, foi em amor e o fundamento, a base da escolha, da nossa eleição, com esse propósito de sermos santos e irrepreensíveis, é o amor de nosso Senhor. É o amor. Ele nos escolheu por amor. Ou seja, o Pai, movido por amor, Ele nos escolhe nele com santo propósito de sermos santos, irrepreensíveis e nos predestina para a adoção de filhos, para louvor da sua glória e para louvor da sua graça em Jesus Cristo. Certamente Deus cuidará para que isso aconteça em nossas vidas. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No verso 7 até o versículo 12, nós encontramos agora o ministério do Filho. Se Deus o Pai elegeu, o Deus Filho executa a salvação. O Pai nos escolheu em Cristo, versículo 4. Escolheu nele. O Filho nos salvou para o Pai, versículo 5. Predestinou para ele. Então temos aí a eleição para a adoção de filhos, versículo 5. E a redenção pelo sangue de Cristo para a remissão de pecados, versículo 7. No grego, a palavra redenção é apolitrosis, significa resgate do prisioneiro de guerra. Esse resgate era feito pelo pagamento de um preço. Foi o preço que Jesus pagou. Pedro chega a dizer na sua carta, primeira carta, no capítulo 1, que nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo. Aqui a palavra redenção está associada à palavra remissão. Veja bem, redenção é igual a resgate, pagamento do preço. Remissão é igual a perdão, remoção de nossos pecados. Nossos pecados foram lançados no esquecimento, foram lançados no profundo abismo. Deus se esqueceu dos nossos pecados, porque eles foram pagos por Cristo Jesus lá no Calvário. Meus irmãos, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No Romanos 5, 1, confirma essa verdade. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 do nosso texto de Efésios, Deus derrama a sua sabedoria e prudência de forma abundante sobre nós. Já no versículo 9, Deus traz a revelação do mistério da sua vontade, conforme Ele propõe em Jesus Cristo. A proposta de Deus em Jesus Cristo é revelada agora no versículo 9. E qual verdade é? Qual vontade é essa? Versículo 10 vai dizer: fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, tanto lá nos céus como as aqui da terra, na plenitude dos tempos. Porque em Jesus Cristo fomos feitos herdeiros, predestinados, conforme o conselho de Deus. Versículo 11. E no versículo 12, ele conclui dizendo: somos salvos para o louvor da glória de Deus. Ninguém nos arrebata das mãos do nosso Senhor e Salvador. Ninguém pode nos livrar da mão dele. Ninguém pode lutar, pode vencer ou pode derrotar o nosso Deus. O versículo 13 e 14, meus irmãos, ele agora fala do ministério do Espírito Santo. Deus escolheu para a salvação. Jesus Cristo executa a redenção do eleito. O Espírito Santo agora aplica essa salvação no coração dos escolhidos. O Pai escolheu, o Filho redimiu o escolhido. O Espírito Santo regenera, produz o novo nascimento do eleito, que foi redimido por Jesus Cristo. O versículo 13, já concluindo,
Em Jesus Cristo, ouvimos o Evangelho da salvação e cremos para a vida eterna. O Espírito Santo abre aqui o nosso entendimento para a compreensão da verdade. Então somos selados pelo Espírito Santo. Ele vem morar dentro de nós. Ele nos capacita, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos purifica, Ele cria em nós um espírito inabalável. E finalmente, meus irmãos, o versículo 14. O Espírito Santo se torna a garantia de nossa herança até o dia eterno em louvor da glória de Deus. Meus irmãos, nada mais nos levará ao inferno. Nosso destino é o céu. O nosso destino final é o céu. Não podemos mais temer as coisas deste mundo, deste século. A pandemia pode assustar. A pandemia pode nos trazer preocupações, mas de maneira nenhuma ela pode nos tirar a salvação, a vida eterna, nos tirar a comunhão com o nosso Deus, a confiança eterna no Deus eterno. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. Ele jamais nos abandonará. Deus tem feito do seu Filho, Jesus, a fonte de nossa salvação. Em Jesus Cristo encontramos paz, em Jesus Cristo encontramos segurança, em Jesus Cristo encontramos fortalecimento, em Jesus Cristo nós temos a vida eterna, temos a fonte da saúde, temos em Jesus Cristo socorro, temos em Jesus Cristo a sustentação da nossa família. Meus irmãos, Deus tem cuidado de nós nos últimos tempos. Eu tenho visto falar de muitos problemas no meio dos homens, mas eu tenho visto uma igreja triunfante, caminhando aceleradamente, fazendo a obra de Deus. Se ela não pode reunir, ela está hoje, de maneira tranquila, orando, intercedendo, buscando, recebendo a palavra do Senhor. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem sustentado o seu povo, Deus tem mantido o seu amor em atividade em nossos corações. O Espírito Santo tem trabalhado. O ministério do Pai está em ação, o ministério do Filho está em ação, o ministério do Espírito Santo está em ação. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, temos ali a bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Ali eu vejo exatamente esses três ministérios. O ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo. O ministério do Pai, o ministério do amor, que nos consola, que nos conforta, que nos guarda. O ministério do Espírito Santo, que nos salva, que derrama a sua graça, que nos perdoa, que nos redime, que nos justifica diante do Pai, que encrava na cruz o perdão pelos nossos pecados. E, finalmente, eu vejo o ministério do Espírito Santo, o ministério da comunhão, o ministério da união, o ministério que nos resgata, que nos redime diante do Senhor, que aplica essa salvação, que nos fortalece para a vida eterna e que nos dá a bênção e a garantia de sermos agora a certeza de que entraremos no céu, de cabeça erguida, para louvar o Senhor eternamente. Que Deus nos fortaleça, que Deus tenha a misericórdia de nossas almas nesses dias aqui na terra, mas que nós tenhamos uma boa semana, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde. Feche os seus olhos e oraremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelos teus ensinamentos, agradecemos pela sua presença como Pai, como Salvador, Filho e na presença do Espírito Santo como Consolador. Fica conosco e nos fortaleça em todas as nossas lutas. Fortaleça a sua igreja, estenda a mão sobre cada coração aflito, Senhor, e consola, conforta e fortalece. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Aleluia.
amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção.